Boa tarde. O dia do Senhor é sábado ou domingo? Começamos já com a primeira pergunta básica. Eu estava até conversando com o pessoal aqui, né, antes de começar o programa, falei, hoje eu vou descansar, porque temos Renata e Hermes, os dois já se conhecem há muito tempo, são da pré-história do CTMDT, do período cenozoico do CTMDT, quando o CTMDT era em Esmeralda, né? Literalmente pré-histórico mesmo, porque nem se chamava CTMDT, era CFMDT. CF? Centro de Formação Missionária Diante do Trono. Que era em Esmeraldas. Era Esmeralda. Sim, tinha esse nome porque era com viés só missionário. Só tinha um curso de missões, né? Ah, entendi. Não tinha louvor e adoração ainda. Não tinha louvor e adoração. Aí em 2004... Foi em 2000. Foi 2000. Isso em 2000. Meu Deus, foi antes do primeiro DVD, eu sei, não era DVD, era VHS do Diante do Trono, então. Já tinha, né? Foi em no 98, ano do Águas eu acho, Purificadoras, eu acho. Quando teve o negócio na Gameleira. Quando teve o Preciso de Tio Águas Purificadoras, acho que foi Águas Purificadoras no Gameleira, sim. Gente. Naquele mês ali. O pessoal mais novo nem sabe o que a gente está falando aqui, sabe coisa dessas velharias daqui. Não, o pessoal do Blu-ray não sabe. É verdade. Mas vem cá, Hermes e Renata, eu vou ficar falando Hermes e Renata, eu vou lembrar do programa da MTV. Com certeza, é inevitável. Só voltou um outro colega nosso de seminário, chamava Joselito, também era da turma. Da equipe, Hermes, Renata né? e Joselito. Renata e Hermes, o dia do Senhor é sábado, é domingo, e por quê? Vamos começar com as damas. Claro. Poxa vida, né? Eu até falei assim, só eu trouxe a Bíblia. Porque a gente sabe de cor, nem precisa. Tem essa necessidade, tem essa dependência. Então, quando eu fui convidada para esse programa, o primeiro texto que veio logo à minha mente foi Romanos 14:5. Sim. Né? Que o texto diz assim, eu acho legal a gente começar com a palavra, né? Diz assim, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto, né, da sua própria mente. Sim, sim. Então, e Deus é tão maravilhoso, né? Eu sou professora de História da Igreja, eu falo muito assim que Deus, Ele é o Senhor da história, né? Ele é o Senhor da nossa história. E foi tão tremendo que domingo passado, eu tenho o hábito junto à minha família de todo domingo ir pela manhã à igreja. E domingo passado eu fui trabalhar, eu fui maquiar umas meninas para uma formatura. E eu até postei nas minhas redes sociais, né? Hoje é minha segunda-feira, mas amanhã vai ser o meu domingo, né? Até porque o meu trabalho me permite essa flexibilidade de horário. Mas foi tão interessante, na hora eu também lembrei do programa, né? Porque daí a gente, ao invés de ir ao culto de manhã, a gente foi à noite. De manhã, ao invés de estar na igreja, eu estava trabalhando. E na segunda eu pude ter uma segunda mais light, porque o domingo foi pesado. Imagina. E qual o problema? Não é verdade? Mas tem gente que vê muito problema, né, Hermes? Tem gente que vê muito problema, porque confunde guardar a fé com guardar a sua própria crença. Claro que no mundo corrido, como nós temos hoje, é fundamental nós termos os nossos dias e períodos de descanso. Não é só o dia. Porque não é só eu ver minha família ou meu filho no sábado ou no domingo. Eu tenho que ter diariamente períodos onde eu conservo para minha família, para o cuidado. O que Jesus vai enfatizar? O sábado existe para um homem, não o contrário. Então, a razão do sábado tem que ser conservada, o significado daquele evento, e não simplesmente o evento de forma isolada. Então, nós teremos a importância de guardar esses dias, períodos, um mês no ano. Eu acho que a nossa cultura, ela trouxe isso de positivo. Quando a gente pensa, por exemplo, em trabalho, nós temos uma jornada diária, nós temos uma jornada semanal e nós temos uma jornada anual, que se nós desrespeitarmos, nós sofreremos consequências legais. O corpo reclama. Agora, muitas vezes o governo está operando com mais misericórdia do que a própria igreja, que a igreja, às vezes, com tantas atividades, fala tanto de família, mas às vezes vai tirar a pessoa do ambiente familiar sem dar descanso também. Então, isso tem que ser cuidado, tem que ser... Eu falo sempre, no curso de plantação de igrejas que eu dei essa semana, pastores, né, obreiros, eu falei, olha, cuidado com o excesso de eventos no final de semana. Porque a igreja tem que investir na família junto com o membro. E se você superlota sábado, domingo, a agenda no final de semana, um monte de eventos, você está prejudicando a família. Você está tirando um adolescente do convívio familiar, o único dia que ele vê o pai. Acaba não sendo dia de descanso. Não é dia de descanso. Pelo contrário, é o dia que mais se cansa, né? De acordo com algumas programações.
Então, eu até citei esse exemplo no sentido de a gente deve manter o significado, né? E não ser legalista, de repente, em focar no dia, né? Alguns falam que o dia do Senhor para nós cristãos é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana, né? E a gente tem relato desde a patrística, né? Os pais da igreja, que esse dia realmente era usado para comunhão, até mesmo para ceiar, né? Em comunidade. Então, em Atos mesmo, a gente deixa a gente entender em vários momentos que as pessoas também começaram a se reunir no domingo pós-ressurreição de Jesus. Mas foi na igreja romana que definiu, né, o domingo? Sim, há quem pense que foi após Constantino no século IV, sim, né? Sim. Mas por isso eu citei a patrística, né? No século II a gente já tem menção dessas reuniões acontecendo no primeiro dia da semana. Agora, por exemplo, teve um caso interessante que a partir desse ano o Enem vai ser em 2 domingos sequentes. Uhum. E uma das razões que até o próprio governo, o MEC, o INEP, divulgam como razão da mudança é por causa dos sabatistas. Sim. Que os sabatistas, vou citar, por exemplo, um caso sabatista, que são os adventistas do 7º dia. Sim. Que eles levam muito a sério essa questão do não fazer nada, trabalho, coisa das 18 horas da sexta às 18 horas, ou do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Então eles levam muito a sério isso. Aí eu fico me perguntando e quero fazer uma provocação para vocês. E os outros, né, chamar os outros cristãos que guardam o domingo? Porque parece que os cristãos mesmo não guardam domingo, não guardam o domingo como o sabatista guarda o sábado. Estão entendendo? Mas é muito diferente isso, e principalmente quando a gente vai para a apologética, porque não é se você guarda, mas por que você guarda? Porque se você guarda porque você entende que você tem que ter um dia de descanso, poxa, o adolescente vai fazer uma prova no domingo e descansa na segunda. Ele vai fazer o quê na segunda? A maioria não trabalha e tal. Você pode tentar alterar, ou então tenta se planejar, mas você entende que aquele dia de descanso serve a você. Não é você que é submisso a esse dia de descanso. Agora, por que alguns se tornam submissos? Aí na apologética a gente vai chamar isso de multiplicação. Eu multiplico caminhos de salvação. O sábado é algo que você guarda para te servir, ou você tem que guardar o sábado para ser salvo? Eu creio em Jesus, mas se eu não guardar o sábado, eu vou sofrer consequências lá, eu vou me afastar de Deus. Então, qualquer coisa que você coloca no meio do caminho, que você tem que cumprir para se achegar a Deus, isso toma papel de mediação. É interessante, Hermes, porque... E é bate-papo, viu, gente? Então, assim, eu vou meter meu pitaco aqui. Que, por exemplo, os sabatistas, sobretudo o adventismo, eles eram originários de igrejas protestantes históricas. Uhum. E houve aquele evento, né, de uma data no século XIX da volta de Cristo, né, e eles venderam as propriedades, subiram no alto das casas com roupas brancas esperando a volta de Cristo, só que não houve esse fenômeno. E houve uma profecia dizendo que Jesus veio até um determinado estágio, mas não concretizou o arrebatamento da igreja porque faltava um cumprimento de um mandamento, que era exatamente o sábado. Na verdade, isso daí foi posterior aos primeiros profetas, né? Já foi uma interpretação já posterior, para corrigir essas questões, esses erros aí. Então, aqui não existe julgamento de caráter, nem nada desse tipo. Não, de forma nenhuma, né? A gente tem adventistas e pessoas que guardam o sábado de caráter excelente, pessoas hiperinteligentes que vão na Bíblia também, mas nisso daí eles se desviam da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe, senão o Pai. Dia, a hora. Ou seja, a Ellen White acaba sabendo mais do que o próprio Senhor Jesus. E aí a gente vai ver essa questão do sábado entrando justamente por causa do desvio de adição, que é você adicionar, por exemplo, a palavra de um homem ao mesmo peso da Bíblia. Porque se nós formos na Bíblia em relação a guardar sábado, guardar domingo, Paulo ele vai deixar isso no aspecto da crença pessoal. Foi o que a Renata leu. Foi o que a Renata leu agora. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos iguais. Paulo vai dizer, isso daí é uma crença pessoal, não é nada que você tem que fazer para ser salvo, ok? Então está no aspecto Agora, quando eu pego, mas o meu pastor disse que eu tenho que guardar o domingo. Espera aí. Então, se o seu pastor tem o mesmo peso da Bíblia, então você está adicionando. Adição. Agora, eu guardo o domingo porque é a única forma de eu me chegar a Deus. Espera aí, então você está multiplicando, porque além de Cristo, você tem outra coisa. E aí essas pessoas ainda cometem um terceiro erro,
Que o terceiro erro é achar que quem não faz igual a mim não é salvo, aí eu divido. Na multiplicação a gente vai dizer que é divisão. Eu estou dizendo que a salvação, ela não somente está em Cristo, mas no meu formato religioso, na minha denominação, na minha placa religiosa. Agora, Renata, essa questão do dia, né, do dia específico, qual a importância de ter um dia de descanso? É fundamental. Não importa qual seja ele, né? Como no exemplo que eu dei no começo do programa, o meu sábado, o meu domingo foi na segunda, né? E eu pude me permitir isso. Engraçado que há uns anos atrás eu estava conversando com um pastor e ele falou assim, nossa, o Senhor tem me trazido a consciência de que eu estou andando em pecado. Uau. E eu me lembro que na hora eu falei, ai Jesus, né? O que o Senhor vai falar aqui para mim? Adultério? Exato, assim. É a primeira coisa que vem, né? E aí ele prosseguiu de uma forma tão sábia e disse assim, olha, eu estou muito cansado, eu não estou conseguindo tirar tempo para mim, quem dirá para minha família? Né? E é uma pessoa que já era esposo e pai, isso. Como pecado. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, colocando a falta do descanso nessa categoria. E eu achei extremamente pertinente. Né? Porque Deus, Ele trabalhou e Ele descansou. Então, não importa se é na terça, na quarta, na quinta, na minha opinião, baseada nas Escrituras... Mas no Êxodo 20, nos 10 mandamentos, não fala do sábado? Então, é lei, né? E Jesus não veio cumprir a lei, ele não cumpriu Isso. tudo. Inclusive, Jesus é a pessoa que vai ter sérios problemas com os religiosos da época por curar e fazer uma série de obras no próprio sábado. É o que o Hermes falou, né? O sábado, ele veio para nos servir e não para a gente servir o sábado nessa submissão inconsequente até, né? Jesus vai falar assim, então não pode curar no sábado, só porque é sábado? Não pode fazer o bem? Né? Então, acho que desde que você mantenha a sua vida de forma equilibrada, né? E estabeleça um momento para o seu descanso. Por exemplo, a maioria das pessoas domingo à tarde, quando ela não está envolvida em alguma atividade do ministério, ela dorme. E acorda às 4 horas para ver o jogo na Não é? Eu não sei se isso é só aqui nessa região, né, do Sudeste, se é meio nacional, mas a gente tem essa cultura aqui, né? Ninguém liga para a casa dos outros 2h30, 3 horas no domingo. Não deve. Agora é interessante isso daí que a Renata está falando, porque muitos pastores utilizam o argumento de que o domingo é o dia do Senhor para o membro estar na igreja. É um instrumento de coerção. Perfeito. Que não é um argumento correto, tá bom? Porque os próprios pastores, a maioria desses pastores, eles têm a segunda de folga. É interessante. A maioria deles tem a segunda de folga. E o membro então, não. É um argumento, se é por coerção, se é para pressionar, é hipocrisia. Porque ele tem o dia de folga na segunda-feira e o membro não. Agora, eu acho sim que nós podemos pegar, né, muitos têm até 2 dias de folga na nossa cultura, porque muitas pessoas não trabalham sábado e domingo. Então, eu acho que você pode tirar um sábado mais de descanso e um domingo mais para a igreja. Agora, se o único dia que você tem é domingo, porque muitos trabalham ao sábado, eu recomendaria você o seguinte, gaste tempo com a sua família. Descanse com a sua família. Equilibre dose com a igreja. Isso daí vai depender muito, naturalmente, das suas etapas. Você está colocando, então, é dia de descanso ou é dia de dedicação à igreja? Ou isso está propondo como se fosse uma interseção entre esses dois conceitos? Você tem que fazer essa interseção porque você não tem, talvez, outro dia na semana também para servir. E o seu crescimento, ele vai estar ligado ao congregar, ao servir o outro, a estar com pessoas pensando igual. Mas agora, de forma equilibrada. Por exemplo, a Renata e eu temos filhos de 5 anos, 10 anos. Eu tenho um de 10, um de 5, ela tem uma de 4. Daqui a 20 anos, esses meninos estão formados. Eu posso gastar mais tempo na igreja. Sim. Tá ok? Falando no geral, né? Porque eu sou pastor, então acaba a gente gastando bastante tempo no domingo. Por questão de ofício. Mas ela hoje, talvez ela tenha que gastar menos tempo, porque a criança está mais dependente, pede o pai, pede a mãe. Então ela investe 15, 20 anos dividindo entre a família, por isso que Paulo vai dizer, aquele que casa vai estar dividido entre a esposa. Perfeito. Exato. O que não casa tem só a igreja. Sim, e para a mulher, aquela que é solteira cuida das coisas do Senhor, mas a casada cuida das coisas do marido, né? Por isso até, infelizmente, a gente vê que tem muito marido ímpio que toma birra da igreja, né? Que ela porque rouba a mulher... a esposa. Exato, sem sabedoria, às vezes deixa a casa daquele jeito e enfurna na igreja,
né? E não é assim. Eu acho que a palavra é sempre o equilíbrio, né? A palavra de Deus nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, né? E Jesus é a sabedoria, né? Eu acho que falta muito sabedoria para saber dosar, Exato. né? Fazer essa intercessão, porque a igreja também é muito importante, a congregação. Se congregar é né? congregar, Hebreus perfeito. 10, não deixeis de congregar. Como é costume de O alguns. Ari, Exato. o Ari do Rio de Janeiro está participando do bate-papo também, dizendo assim, o dia pode ser qualquer um, pois depende do dia de folga. A posição deles Sim. é semelhante ao que vocês Tem estão gente que defendendo. faz até aqueles horários alterna trabalho, final de semana, folga 2 dias no meio de semana, então isso daí. Isso, 12 por 36. Sim, 12 por 36. né? Pois 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele consagrou e descansou. Nosso descanso é no Senhor Jesus. Obrigadão, Ari. O Antônio Fabrício, que é já da cidade de São Francisco, aqui em Minas, diz, eu creio que Jesus é o Senhor, que não existe dia maior que o outro. Jesus é o Senhor de tudo e fazemos tudo segundo a vontade dele. Ele já está defendendo. Parece que a maioria defende a tese de que não pode ser um dia específico, né? E eu me lembro até do pastor Márcio, ele sempre diz assim, que na nossa fé cristã não existe um lugar perfeito, um sacerdote perfeito, né, e um dia perfeito. Não existe, né? A gente tem essa liberdade para em todo o tempo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor e para Ele vivemos. Agora, eu defendo que você tenha um dia específico. Para descansar. Para descanso. Não pela questão de fé, mas pela questão de hábito. Porque se eu não tenho metas, qualquer coisa é qualquer coisa, como diz o pastor Márcio. Então, eu não tenho meus horários específicos definidos em família, até por dia. Eu vou para a igreja trabalhar e eu não sei quando eu volto. Não, é importante você ter hábito para sua família se adaptar a isso, para as crianças entenderem, para o esposo entender. É importante. Passar segurança. Regularidade. Exato, Regularidade. Se bobear, então vai ter maioria não, mas muitos pastores, ao invés do Shabá ser na segunda, o Shabá é sábado mesmo. Porque também. domingo ele trabalha o dia inteiro. Também. Né? Aí ele guarda o sábado, Isso, pode no sentido guardar. de descanso. Também. Isso. Qual o problema? Qual o problema? Exato. Vamos a mais uma pergunta com a Risa Castro e vocês respondem depois do intervalo, tá bom? Vamos a pergunta só para a gente preparar para o intervalo. Cássio, por que poucos cristãos efetivamente descansam no dia do Senhor? Fica então a pergunta, por que poucos cristãos, de verdade, no domingo, que é o dia que está sendo colocado aqui no principal, não descansam? Por que acontece isso? Vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, muito gostoso bate-papo de hoje, com a Renata Dolabella, o Hermes Caires, conversando sobre o dia do Senhor. Né? Nós já conversamos aqui, alguns guardam sábado, outros guardam domingo, outros escolhem outro dia para guardar para o Senhor. E nós tivemos uma pergunta no final do primeiro bloco, vinda da redação, e eu vou pedir novamente para a gente ouvir a pergunta vinda da Risa Castro. Cássio, por que poucos cristãos efetivamente descansam no dia do Senhor? É a questão, é dia de descanso ou é dia de consagração a Deus? É dia de descanso ou é dia de culto? Primeiro, vamos lá, no Gênesis lá, quando Deus criou, Deus descansou, não foi isso? Vamos lá, me explica esse negócio aí, quero entender. Sim, primeiro eu acho que é extremamente negativa a mania que nós temos de dicotomizar tudo. Não tem que ser só uma coisa, a gente é tão dinâmico, né? Na prática, por exemplo, da minha casa, né? Vou me expor. A gente vai no culto de manhã e à tarde, até brinquei aqui no intervalo, né? Minha soneca é sagrada. E se eu não descansar no domingo, eu vou retirar essa tarde de qualquer outro dia, porque é importante para mim. O corpo pede, né? O corpo pede, né? Acho que o almoço tem cara disso de domingo, né? Se almoça, vai ficando naquela lombeira e vai deitar e descansar. Só uma questão. Você que é de outros estados do Brasil, sabe o que é lombeira? Nós estamos um mineirês total aqui. Embora o Hermes seja curitibano... Não, eu sou Belo Horizontino. Você é Belo Horizontino? Sou Belo Horizontino. Pensei que você era curitibano. É que eu vivi em Curitiba uns anos. Então você sabe o que é lombeira. Voltando, fecha a parede da lombeira. Verdade, aquele corpo que chama a cama, Isso, né? Isso. Então, assim, por exemplo, eu acredito que conviver, às vezes, harmoniosamente, eu acho que é a palavra, com algumas tarefas do dia a dia é importante. Por exemplo, eu, particularmente, eu não tenho nenhum dia da semana para fazer isso em família. Né? No sábado de manhã eu faço inglês, e aí à tarde, às vezes, normalmente sexta e sábado é dia de faxina, né? A pessoa vem ajudar e tal.
Então, assim, e funciona. É tempo de qualidade, funciona. E não necessariamente tem que ser tudo no mesmo dia. Às vezes você pode tirar o sábado à noite para passear com a sua família, Sim. de tarde para ir num parque, num zoológico, a gente que tem menino pequeno, né? E não é ficar sem fazer nada por 24 horas ininterrupta. Né? É ter equilíbrio de vida e que seja tudo de forma mais harmoniosa Até possível. mesmo que eu achei interessante você falou da dicotomia, porque não é só questão de espírito e corpo, mas o nosso psicológico. O que é descansar? Descansar, você sair da rotina, você já começa a descansar. Exato. Então, assim, você ir na igreja, você está saindo da sua rotina. Então, você tem um relaxamento psicológico também dentro da igreja, de sair com sua família. E, às vezes, não fazer nada é estressante psicologicamente falando. Sim. Então, eu brinco com o pessoal, você vai férias, que você vai para a praia, você fica mais cansado que quando você está em casa, mas o psicológico o legal dá é uma quando você vai para relaxada. férias, você vai para Guarapari nas férias, vai para Cabo Frio nas férias, aí tem um culto na igreja lá, e o cara vai para as férias né, e tem que ir para o culto também. É interessante, porque rola uma culpa, não rola? Você tá domingo, mas não, domingo eu não posso ir passear no calçadão, domingo eu tenho que ir para o culto. E aí? Eu posso falar? Olha, eu já vivi isso várias vezes, até de viajar com equipe, né, no prático, depois de férias do próprio centro de missões, e a gente ir para a praia e chegar no domingo e eu falar assim, gente, vamos procurar uma igreja. Eu falando. E daí, não, Renata, tem que ir na igreja? Aí é que tá. No meu caso, não é porque tinha que ir. Você queria. É porque aquilo fazia tão parte e é prazer. Quero conhecer uma parte do povo de legal. Deus que comunga nesse lugar, né? Ah, não pode passear no calçadão? Pode, mas também eu tenho a segunda para fazer isso, a terça, o sábado, percebe? Agora, não tem que ser, mas também não tem que não ser. Eu só fico preocupado, né? Porque, por exemplo, a gente que é pastor, às vezes vai para outra cidade de férias. Aí domingo e tudo, você quer um culto, porque você quer congregar. Aí o pastor, às vezes o amigo descobre que você está aqui, não vem trazer a palavra. Foi, irmão, vim de férias. Vim receber. Porque é tão difícil sentar e, né? No caso do pastor aí, respondendo pergunta, é porque é o ofício, né? Então ele não consegue guardar o dia. No caso do cristão, voltando à pergunta ali, aí tem vários aspectos, né? Tem um aspecto cultural que não te deixa, como a Renata falou, a pessoa não entende que ela está ali descansando, alimentando sua alma, seu espírito. Ela está indo ali para uma obrigação cultural. Então existem vários fatores que não permitem o cristão guardar efetivamente o domingo. Ele tem que fazer alguma coisa e tudo mais. Aí são vários aspectos. A Risa Castro tem mais uma pergunta, eu gostaria de ouvir. Vamos lá, Risa. É permitido praticar esportes aos domingos? É uma polêmica que já vem de muito tempo. Eu lembro, eu tive meu encontro com Cristo, né, na década de 80. Eu sempre falo com o João Leite quando ele vem aqui, né, nosso irmão João Leite, que ele é por incrível que pareça, como é que Deus faz as coisas. O Hermes, que também é uma pessoa que torce para o maior de mim. O maior de mim. Há controvérsias. Com o Cruzeiro, né? Vai pro final da Copa do Brasil, mas eu era cruzeirense, né? Sadio, que cruzeirense não é doente, na verdade. Sim, com certeza. Cruzeirense sadio, mas eu vi aquele homem lá levando a Bíblia no campo de futebol e era o goleiro do Galo. Eu falava, Deus, porque tem esse cara é gente boa e é do Galo. É que é um time de Deus, tá vendo? E aí, isso ia mexendo comigo, porque eu vi ele entregando Bíblia, né? E eu falei, caramba, que legal e tudo. E eu falo pro João, ele foi uma influência de Deus na minha vida. Sim. Mas o João passou muito por isso, João Leite. Porque ele trabalhava aos domingos, como atleta. E tem muita gente que acha que domingo você não pode trabalhar, porque é dia do Senhor. A gente não encontra argumentação bíblica que comprove isso. Vamos pegar assim, cristão evangélico, ele tem que encontrar argumentação bíblica. Então, assim, quando eu estabeleço doutrina, eu tenho que encontrar fundamentação bíblica, eu não encontro. Agora, eu posso dizer assim, a nossa igreja não tem este hábito, e deixar isso bem claro, que é um hábito. Um costume local. Costume. Ok, eu posso deixar, olha, nossa igreja não tem este hábito, mas eu não posso dizer assim, isso é pecado. Isso é pecado, porque na verdade, eu vou estar estabelecendo guardar um dia como mediação para eu encontrar o meu Senhor. Como é que chama o negócio lá? Multiplicação? Que é a multiplicação. Estou multiplicando caminhos para Deus. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Então, assim, Paulo ele vai dizer nesse texto de Romanos, ele vai dizer assim, tudo que você fizer,
faça para o Senhor. Aquele que come, come para o Senhor. O que não come, vai deixar de comer para o Senhor também. Então, se você pratica esportes num dia que deveria ser descanso, porque vai te descansar psicologicamente, pratica o esporte para o Senhor. Ou seja, ali você vai fazer como crente. Você não vai fazer como, ou seja, não é brigando, não é, né, discutindo com os outros, ofendendo. Se você praticar como crente, assim como o João Leite fazia, apesar... E era a profissão dele ainda, né? Apesar de ser atleticano, brincadeira, tá, gente? Eu tenho familiar, meu irmão é atleticano, mas vai ser uma bênção de qualquer forma, não somente para ele, mas para quem estiver observando. E é interessante que como estava falando, era a profissão do João. Mas eu já participei, tenho já algumas décadas, graças a Deus, de vida com Cristo, mas eu já passei, sobretudo há alguns anos, nos acampamentos. Tinha acampamento da mocidade, por exemplo, que era o carnaval. Então, às vezes, no domingo tinha crise, porque assim, sempre tinha um culto de manhã, depois um tempo de lazer, podia ir para a piscina e podia praticar esporte. Fazia isso no sábado. Quando chegava no domingo, em alguns acampamentos eu fui que não podia praticar esporte, não podia ir para a piscina, porque era domingo. Assim? Então isso está muito forte na mente de algumas pessoas. Engraçado que antes de vir para cá, eu falei que eu divulguei, né, o tema do programa em alguns grupos do WhatsApp que eu participo. E uma amiga escreveu lá no grupo assim, nossa, eu não vou perder esse programa, né? Por quê? Porque eu já fui oprimida várias vezes pelo meu pastor por ter que executar algum trabalho no domingo, né? E por ser, acabou gerando aquele constrangimento do não pode. E aí é um lance bem desafiador, né? Porque falar é meu pastor, é meu líder e tudo. Autoridade, mas nada está acima da palavra de Deus, né? Como o Hermes falou. Então, procure a palavra de Deus, né? E foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Perfeito. E isso é tão importante para o jovem, né? Porque acaba que o dia mais interessante fica sendo a sexta-feira à noite, que é o dia do deleite. Finalmente, né? Eu saio do trabalho, eu saio da escola e agora eu vou deleitar. Livre. E o jovem, ele tem que entender o domingo como um dia de deleite no Senhor, perfeito. Um dia de deleite na família, que é o primeiro ministério. Né? Estar com a família, curtir o almoço da família. Exatamente. Se Deus abençoa assim, você ir com a família para a igreja, porque também é gostoso, você poder ir com a família para a igreja. Eu cresci na Lagoinha e eu não me lembro desse discurso carregado, pelo menos não me recordo nunca de um discurso carregado em relação ao domingo. E sempre foi um dia prazeroso para mim, com minha família, meus amigos e igreja. Isso é tudo de bom. De serviço é muito bom. Mandando mensagem aqui, Cássio, você não leu minha mensagem ontem. E a Valesca Estrela sempre está com a gente. Beijo, Valesca, beijo a todos aí da sua casa. Todos os dias são dia do Senhor. Manda um abraço para o Lorenzo, que vai fazer 5 aninhos domingo. Ô, Lorenzo, beijo, querido, que Deus te abençoe e te guarde. Lorenzo, por falar nisso, nós temos aqui, está no colo do Sérgio ali. O Sérgio, traz a Sofia aqui, por favor. Porque a Sofia, filha da Renata, ela hoje está aqui porque ela divulgou o nosso programa no Colégio Batista Mineiro e hoje ela está aqui no estúdio, professora da Sofia. A Sofia vai chegar atrasada hoje, mas ela está com justa causa, ela veio ao programa. Você vem, Sofia? Vem cá com o Serginho aqui. Um beijo nessa moça linda. Pega aqui, vê se pega. Isso, abaixa a blusa dessa lindeza. Ela é apaixonada com o Serginho, nosso produtor. Sofia? Né, filha? Sofia, olha para aquele moço bonito ali, ó. Aqui, ó. Serginho, que é atleticano, né? Falar aqui, nisso. para quem essa número 2 aqui. Você sabe qual que é o número 2? Sabe sim. A Renata em outro sentido. Essa fofura é a Sofia, filha da Renata, veio aqui. Professora, então, hoje dá um desconto, tá? Porque ela está aqui prestigiando a gente no programa. Beijinho. Tá descansando. Tá descansando. Boa tarde, graça e paz. Muitos têm um dia do Senhor, outros têm um dia de viver em pecado. Forte isso aqui, hein? Nossa, Você falou do negócio da sexta, mas tem gente que o sábado, assim, não é do Senhor, o sábado é para ir para balada, né? Isso tem cara de legalismo, né? Então tá, eu não vou fazer nada da sexta do pôr do sol até o sábado do pôr do sol, mas domingo eu posso adulterar. Na segunda eu posso falar mal dos outros. Né? Na terça eu posso pôr o lixo na frente da casa do negócio da minha vizinha para deixar ela irritada. Misericórdia. Né? Então, assim, eu posso fofocar. Então, peraí, o que o Senhor requer de nós? Será que mais importante do que ter uma vida segundo o coração de Deus, né? É ter uma vida como discípulo de Jesus?
Tem aquele livro, né? Eu gosto tanto, em Meus Passos, o que faria Jesus, né? Será que Jesus optaria por algo tão legalista? Falando, não, agora eu não posso fazer nada. Não, vamos ali brincar. Não posso fazer. Mas eu posso falar mal, eu posso ter pensamentos impuros, eu posso ir para o computador em sites que eu não devo. Então, quer dizer, é por isso que Jesus, é por essas e outras que Jesus vai usar o termo do sepulcro caiado, né? Que é tão lindo por fora e tão podre por dentro. E só Deus vê o coração. O Caleb, que é de São Leopoldo, pergunta, sou aqui do Sul, quando não tem função na igreja, eu saio com a família. Tá certo? Ele pergunta. Certíssimo. Continue fazendo isso e viverás. E depende da periodicidade, né? Se ele tem esse tempo com a família, é de quanto em quanto tempo? Porque ele fala aí, quando eu não tenho coisa na igreja. Né? Entendi. Entende? Porque às vezes ele fica 4 meses com coisa da igreja. Hoje não tem. Vamos sair, família. Aí vira só prêmio de consolação para a família. Exato, né? Tem que pôr na balança, tem que equilibrar. O primeiro ministério é a família e nenhum sucesso em nenhuma área da nossa vida justifica o fracasso da família. E o Hermes bem colocou, né? O Hermes é missionário. Essa questão é melhor que não case, segundo Paulo. Se você quer se dedicar integralmente... Se você quer se dedicar integralmente, então assuma o celibato, é uma opção. Você assume o celibato, você fica por conta das coisas da igreja. Perfeito. Paulo dá essa mesma recomendação às viúvas. Se você ficou viúva jovem e quer se dedicar, dedica, não precisa de casar de novo. Você não tem uma obrigação, né? Então você vai fazer isso, você vive na igreja. Ô Hermes, a Alexandra, que é de Mateus Leme, gosto demais de Mateus Leme, ela diz, boa tarde, graça e paz, muitos sem um dia do Senhor, outros sem... ela mandou outra mensagem. Todo dia é dia do Senhor, temos que ter uma vida em santidade. O Hermes, ele foi missionário na China, eu tenho tanta curiosidade desse negócio. Como é que é na China? Porque, assim, dá para guardar um dia para reunir com o pessoal? Porque você não pode ter reuniões assim públicas, não é isso? As reuniões, elas são sempre restritas, né? O número de 10, 12 pessoas são igrejas caseiras. Então, você tem ali os dias específicos. Mas é interessante, porque muitas vezes, para chamar menos atenção, as reuniões caseiras, das igrejas caseiras, elas são até em dias de semana. Para se chamar menos a atenção de alguém, já é um dia que tem mais gente na rua, porque já pensou, você tem que fazer um negócio, uma reunião que não é permitida. Aí você faz no domingo, que tem pouca gente. Aí, opa, aquele pessoal circulando ali, aí o vizinho está dormindo e você está ali fazendo uma reunião, fazendo algum barulho. Então, no meio de semana é até o dia mais ideal para se fazer uma reunião. E o chinês também, ele não tem um domingo, assim. Na verdade, na cultura chinesa não tem um dia de descanso. Eles fracionam isso durante os dias. Então, acorda bem cedo, começa a trabalhar, dá umas 5, 6 horas, para tudo e é às noites. Mas não tem sábado, o banco abre no domingo. Você quer ir trocar um dinheiro, fazer um depósito, você vai na boca do caixa no domingo. Não tem isso. Que legal. Bom, uma pessoa de Paverama, ela não se identificou, mas diz assim, paz, guardar o sábado não tem nada a ver com salvação. É uma forma de adoração a Deus. Mas Jesus não condena. Por que não traz um pastor adventista? Eu não sei se ele ou ela, na época do rádio, a gente tinha um programa no rádio, que era exatamente nesse horário, chamava-se Super Debate. E era debate. Então a gente tinha posições antagônicas que respeitosamente discutiam. Agora é bate-papo, né? Então a gente está batendo um papo aqui, respeitando, né? Obviamente, quem é sabatista, que entende que é guardar o sábado, mas o alvo aqui não é ficar com antagonismo, né? Com um debate. Embora, como o Hermes mesmo colocou, né, Hermes? Essa questão aí da soteriologia é pela multiplicação de caminhos, pela multiplicação de caminhos. Esse vai ser o grande problema. O problema não é guardar o sábado. Eu quero guardar o sábado e não fazer nada do sábado. Isso não é pecado. Não tem nenhum erro nisso. Agora, se você entende que somente guardando o sábado eu me achego a Deus, se você entende que somente aqueles que guardam o sábado se achegam a Deus, você está tanto multiplicando caminhos de salvação, quanto você está dividindo a glória do próprio Senhor com a sua própria denominação igreja. Aí que vai estar o equívoco. Agora eu quero guardar o sábado, eu quero lutar pelo direito com o meu governo de guardar esse sábado, perfeito, é um direito seu. Exato. E é uma boa prática. Eu particularmente, não tenho dificuldade nenhuma com quem guarda o sábado.
Entendeu? Se eu puder guardar todos os meus sábados aqui até o final da minha vida, Estava até conversando que a minha tendência sempre é guardar o sábado, o Shabá, né? Porque domingo eu trabalho demais. Sou pastor, domingo tem um dia que eu trabalho, é domingo. Eu tento guardar o sábado, eu até saio de Belo Horizonte, tento não ligar o celular para poder guardar. Fico com a minha família, com a minha esposa, né? E vale muito a pena. Olha, uma mensagem super importante de utilidade pública. A Elisângela, que é de Nova Veneza, Espírito Santo, disse: Pastor Cássio, continua sem óculos, ficou muito bom. Gostaram, Deus? Adorei! Isso é graças à nossa maquiadora, que consegue minimizar os efeitos desses... Como é que chama esse negócio aqui? Olheira. Da olheira. Depois a Renata Dorabella, que é representante de uma grande empresa de cosméticos, que chama? Isso. Eu não vou dizer o nome da Mary Kay aqui não, porque senão eu já vou fazer propaganda. Ela vai me passar uns produtos, eu vou comprar os produtos para melhorar essa olheira. Sim. Quem manda mensagem também, quem é de Crato, Ceará, quem está mandando? Meu Deus. É uma mensagem grande, falando de Gênesis. A paz do Senhor, meu nome é João Paulo, pertenço à Igreja Assembleia de Deus do Vale de Jequitinhonha. Com relação ao debate, alguns dizem que não pode ter nenhum tipo de atividade no sábado. Mas a Bíblia, no livro Gênesis 2:2, diz que Deus determinou sua obra no sétimo dia. Quer dizer, Deus trabalhou no sábado. Quando a gente vai para a Bíblia, é importante você não ficar preso só a questões da velha aliança. Porque o próprio Senhor Jesus disse, olha, até João falou pelos profetas, a partir de João fala pelo Filho, que cumpre toda a lei. Então, o evangélico, ele vai construir sua teologia a partir da velha aliança até a nova aliança. Então, é muito complicado. Por exemplo, muita coisa de teologia de prosperidade, de bate e volta, as argumentações estão exclusivamente no Velho Testamento. Cuidado, o Velho Testamento não deve ser desprezado, mas ele não deve ser estudado isoladamente pelo evangélico. O evangélico, ele vai nos evangelhos para ver o que foi cumprido e o que deve ser praticado a partir de Cristo. Olhar o antigo com o óculos do novo, né? Exatamente. Ele não revoga a lei, mas ele cumpre. Perfeito. Então isso daí tem que ser um cuidado. Ó, tem gente assistindo a gente desde Crato, lá no Ceará. Um beijo a todos os cearenses queridos. Gente também no Rio Grande do Sul, do Ceará para o Rio Grande do Sul, lá de Camaquã. Olá, Rede Super, sou assíduo telespectador. O debate está muito esclarecedor. É o Sérgio, xará do nosso produtor aqui, o Serginho. Abraço a todos, o debate está muito bom. Quem manda mensagem é a Magda. A Vanderleia também, que é da Bahia. Estou amando esse tema de hoje. Concordo que devemos ter um dia para o Senhor e para a nossa família. Aqui, meu esposo trabalha tanto que não tira esse dia para a família. Tá cutucando o maridão aí. Quem tem ouvido mulher sendo mulher, né? Mulher sendo mulher. Agora, o ideal, se a gente for falar o termo dia do Senhor, que todos os seus dias sejam do Senhor e que você tenha um dia para o descanso e para a família. Perfeito. Que a gente tenha descanso, o temor família, do Senhor. Né? Perdão, Renata. É só completando descanso, família e o serviço na igreja que você não vai ter outro dia também. Sim. O dia do Senhor que ele seja sempre, né? Que nem o pastor às vezes no culto fala no domingo, irmão, às vezes só ora e só pega a Bíblia para ler no domingo. Pode ser então assim. Que ele tenha o dia do Senhor na segunda, na terça e assim sucessivamente. Todos os dias. E todas as orientações devocionais, elas são, a Bíblia vai dizer em todo tempo. Todo tempo. Não vai falar assim, ore ao sábado. Não. Jejue ao sábado, ele vai falar em todo tempo. Amém. Ore, em todo tempo você deve se dedicar ao Senhor. Joia, pena que não é todo o tempo, todo dia o programa Bate-Papo, porque hoje, sexta-feira, nós também precisamos descansar, né? Sábado, domingo a gente descansa, mas segunda a gente está de volta, 12h15. Agradeço o Hermes, agradeço o Renato, foi muito gostoso. Agradeço a Sofia, beijo Sofia, obrigado por ter vindo, viu, linda? Que Deus te abençoe, beijo a você, que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um ótimo final de semana, descanse, cultue a Deus, para você estar pronto na segunda-feira para voltar para o trabalho. Que Ele te abençoe e segunda, 12h15, eu te espero de novo aqui na Rede Super, no nosso Bate-Papo. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.